Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui que aquela aparente vitória de João Dória, que garantiu um apoio do PSDB em relação à sua candidatura à presidência da República, é uma vitória só aparente, porque não tem nada garantido para ele. Na verdade, a sua situação foi mais difícil. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, assistiu, gostou, manda o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam de toda essa movimentação do Dória e compartilha. Pessoal, é o seguinte, vamos dar uma resumida até chegar naquele dia ali em que teve uma movimentação do Dória renuncia, não renuncia, desiste, não desiste. É o seguinte, o Dória venceu as prévias do PSDB contra Eduardo Leite e também o Arthur Virgílio. Então tinham ali 3 pré-candidatos dentro do mesmo partido, o Dória teve a maioria e saiu vitorioso. A disputa não foi nada amigável, né? Eu gravei aqui vários vídeos sobre isso, trocas de acusações entre Dória, Leite, aí a prévia foi adiada, suspeita de manipulação, enfim. E eu disse que independente dos resultados, quem saísse vitorioso não sairia com o PSDB unido. Na verdade, ficaria ainda mais rachado que já estava, como de fato ficou. Então, de novembro para cá, Dória passou a ser o único nome do partido nas pesquisas. A aposta era que, a partir dessa vitória, com o noticiário favorável a ele cresceria nas pesquisas. Não aconteceu. Em vez de subir, na verdade, ele chegou a cair em várias delas. E hoje ele aparece aí marcando entre 1 e 3 pontos. Com isso, o Eduardo Leite voltou a sonhar com a vaga. Claro, a sua preferência seria o PSDB. Mas o Dória negava que iria desistir, falava que ele estava acostumado a crescer em pesquisas e tal. E aí o que aconteceu? O Leite começou a ser sondado pelo PSD do Gilberto Kassab. Inclusive, muitos jornalistas, analistas davam como certa essa mudança, né? Do Leite sair do PSDB e ir para o PSD. Só que quando a coisa estava para ser fechada, alguns nomes do PSD começaram a dar algumas declarações, dando sinais que o Eduardo Leite não teria uma vida muito fácil no possível novo partido. E aí, uma ala dentro do PSDB começou a se movimentar para tentar ajudar o Eduardo Leite a ter o apoio da maioria dentro do partido. Essa ala foi liderada por Aécio Neves, que tentava então derrubar Dória, eles são desafetos dentro do partido, para emplacar o então governador do Rio Grande do Sul. O Dória sentiu que poderia ser rifado e fez um movimento arriscado e muito forte. Disse que ia desistir da presidência, continuar no cargo de governador até o fim, e isso iria implodir, né, o PSDB em São Paulo, que trabalha com a candidatura do seu vice, Rodrigo Garcia, que saiu do DEM e foi para o PSDB. E a ideia do Garcia era fazer um movimento de um descolamento da figura de João Dória, que é muito rejeitado lá no estado. Se o Dória fica na cadeira e o Garcia lança o seu nome para o governo, como é que ele vai se descolar com aquele que está ali como governador? Então, o movimento do Dória foi de ameaçar implodir de vez o PSDB lá no principal estado para o partido. E aí o presidente nacional do PSDB correu, soltou uma nota garantindo que Dória tinha o apoio do partido e que continuava como candidato à presidência. O Dória, então, com essa notinha nas mãos, no mesmo dia, voltou atrás e confirmou a candidatura à presidência, renunciou ao governo numa festa gigantesca lá e o seu vice, então, assumiu. Aí, aparentemente, tudo certo, tudo em paz, só que não. Dória acabou deixando escapar o que muitos suspeitavam. Diz aqui o Globo o seguinte: logo após o evento, o próprio Dória disse que a ameaça e o recuo haviam sido estratégia política. Um planejamento para que pudéssemos, disse ele, ter aquilo que conseguimos, o apoio explícito do PSDB a partir do seu presidente, Bruno Araújo. Só que vejam como ficou a situação dentro do PSDB ali naquele momento de maior tensão. Diz aqui então o Globo que no auge da tensão provocada no PSDB pela ameaça de Dória de desistir da candidatura à presidência, um cacique tucano resumiu assim a situação. Dória agiu como terrorista, se abraçou ao PSDB com uma bomba amarrada ao corpo e ameaçou explodir tudo. Mas aí Bruno Araújo, do PSDB, depois que conseguiu o que queria, que é o Dória renunciar para o Garcia assumir, disse o seguinte: todos os nomes estão postos, inclusive o da senadora Simone Tebet, que faz parte desse conjunto, desse consórcio, dessa aliança política. Se referindo aqui à aliança desejada entre o PSDB e o MDB e também
com o União Brasil. E quando o Bruno Araújo, presidente do partido, foi questionado sobre a carta que ele havia assinado ali garantindo o nome de João Dória, ele disse o seguinte: na política tem algo que vale mais do que papel e carta, são os fatos e acontecimentos. Então, meus amigos, que situação para o João Dória. Ele que é considerado no meio político como um traidor por ter traído Alckmin, seu padrinho político. Bolsonaristas consideram Dória um traidor. Agora ele se vê aqui numa posição de uma possível traição, vamos assim chamar. Agora, cá entre nós, né? Se tiveram as prévias, o Dória saiu delas vencedor, eu acho que faz parte que o Dória tenha o direito de colocar o seu nome e defendê-lo até o fim. Ou então, o PSDB não adianta fazer prévias, né? Porque se você faz e aí acaba que caciques do partido apoiam outro nome, e olha que aqui eu entendo que os caciques estão certos no sentido de que o Leite é alguém que consegue agregar mais, tem menos rejeição, enfim, alguém que poderia crescer mais nas pesquisas. Mas, poxa, o Dória venceu as prévias. Então aqui, com toda a divergência que eu tenho em relação ao Dória, eu acho que no argumento dele de vencedor das prévias, esperava-se então que o PSDB trabalhasse unido em torno do seu nome. Mas o problema é que o Dória, ao longo da sua trajetória política e dentro do PSDB, foi colecionando inimigos. Agora meio que ele parece colher aquilo que ele plantou ao longo dessa trajetória que é curta. Agora, quando o Bruno Araújo fala aqui de fatos e acontecimentos, isso aqui significa o quê? Percentual de votos, rejeição, potencial. Então, meus amigos, se o Dória daqui a pouco aparecer crescendo nas pesquisas, ele acaba se fortalecendo dentro do próprio partido. Caso contrário, sua vida ficará mais difícil. Agora, a questão é, Simone Tebet aparece atrás do Dória. O Eduardo Leite também. O que favorece esses dois é que são candidatos menos conhecidos e menos rejeitados. O Dória é alguém bastante conhecido, que teve o acerto ali na vacina, só que ficou claro para muita gente que o Dória acabou passando do ponto na questão da vacina e fazendo daquilo um marketing pessoal. Isso ficou claro. Então hoje ele é rejeitado por bolsonaristas, por quem se diz de esquerda. Lá no seu estado, se ele fosse candidato a presidente lá, ele ficaria em 5º lugar, segundo os últimos levantamentos. Se ele tentasse a reeleição, também teria dificuldade, porque é rejeitado dentro da sua própria casa, vamos assim dizer. Então, a favor da Simone Tebet e do Eduardo Leite, não tem intenções de voto, tem simplesmente uma menor rejeição e um maior desconhecimento. Agora, independente da escolha que o PSDB faça, de todo jeito, mesmo essa ação aqui para conter danos, porque inclusive o Garcia ameaçava sair do partido e ir para o União Brasil, e aí ele conseguiria se descolar bem do Dória se tivesse feito esse movimento. Então o PSDB agiu para conter danos, teve uma paz momentânea, mas a guerra continua. Agora, mesmo que eles se unam e lancem aí um nome para ser o representante do partido na eleição presidencial, olha, dificilmente o partido estará unido. Eu poderia até dizer aqui impossível, mas como eu insisto, na política não existe o impossível. Então, o PSDB saiu muito fragilizado de tudo isso, conseguiu conter esse dano lá, mas ainda assim, não sei se Rodrigo Garcia vai conseguir se descolar o suficiente do Dória para crescer das pesquisas e ir para o segundo turno contra aquele que muitos dão como certo que estará lá, que é o Haddad. Do outro lado, vai ter que concorrer com quem? Com o Tarcísio de Freitas, ministro de Bolsonaro, que apesar de não ser do Estado, já aparece pontuando bem nas pesquisas e vai também tentar aí crescer para ir para o segundo turno. Então vamos aguardar. De todo jeito, além do partido estar rachado, não sei se o tempo de televisão que União Brasil poderia dar a esse candidato será o suficiente para fazer crescer nas pesquisas. O Alckmin, do PSDB em 2018, teve o maior tempo, teve o maior apoio e não passou de 5% nas eleições presidenciais. Eu quero só destacar aqui algumas notícias extras. O cabo Daciolo confirmou a sua filiação ao PDT e será candidato pelo estado do Rio de Janeiro. Muitos falam que ele tentará o Senado, só que o PDT lançou a candidatura do babarolixá Ivanir Santos, também candidato ali ao Senado. Mas eu acho que essa vaga vai acabar ficando com o partido aliado do PDT, que tem Rodrigo Neves, que deve ser o candidato ao governo do estado, nessa aliança lá com o PSD, por exemplo. Então, PDT ter candidato ao governo e também candidato ao Senado, me parece que tanto o Ivanir quanto o Daciolo deverão aí buscar uma vaga, por exemplo, à Câmara dos Deputados, e eu acho que o Daciolo pode ser muito bem votado, ser um puxador de votos, e o PDT do Rio de Janeiro, nesse ano aí, vem com tudo, hein? E também confirmar uma informação importante, que a turma de Minas Gerais estava aí com uma certa ansiedade, que é sobre a posição de Duda Salabert, a vereadora mais votada da história de Minas Gerais, é lá de Belo Horizonte,
ela teve convites para se filiar em outros partidos e foi confirmado hoje, dia 2 de abril, que ela continuará no PDT, informação oficial passada pelo presidente do partido no estado, Mário Heringer. Então isso aqui agradou bastante a militância que apoia Ciro Gomes. Então, meus amigos, vamos ficar bastante atentos e qualquer grande novidade sobre esses assuntos eu trago para vocês no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.